dia, pessoal! Já coloca o fone no ouvido, pega o café e bora começar mais uma edição da sua melhor companhia das sextas-feiras. Aqui é o Victor e o episódio de hoje está recheado de temas quentes, decisões importantes e, claro, muita conversa boa sobre o que realmente importa no mundo jurídico. E eu sou a Laila, e se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se já é de casa, sabe que aqui a gente fala sério, mas com leveza, clareza e principalmente com conteúdo que te ajuda a entender e aplicar o direito na prática. Então fica com a gente até o fim, porque tem muita coisa boa vindo por aí. É isso aí, Laila. E aliás, já aproveita você aí de casa, já compartilha o episódio com aquele colega que adora um bom bate-papo jurídico, seja advogado, estudante ou apaixonado por justiça. Bora começar? E para nossa primeira notícia do dia, olha só essa situação aqui. O STF precisou intervir no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul por insistência em reconhecer vínculo empregatício entre corretoras de imóveis e uma imobiliária, mesmo após a Corte Suprema já ter batido o martelo sobre o assunto. Os ministros Zanin e Fux anularam as decisões e reafirmaram: jurisprudência não é sugestão. Essa insistência vai contra decisões vinculantes, como as da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e o tema 725 da repercussão geral, que autorizam terceirizações mesmo na atividade fim. O Supremo usou o artigo 992 do CPC e o próprio regimento interno para cassar as decisões do TRT-4. Segundo os ministros, interpretar diferente é uma coisa, e insistir no erro é descumprir ordem judicial. Bom, então qual que é o limite para a atuação dos tribunais trabalhistas diante de precedentes vinculantes do STF? E para ajudar com essa questão, nós chamamos a doutora Isabela Andrade, que tem pós-graduação em Direito Empresarial e em Direito Processual do Trabalho. Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal precisou reafirmar algo que já está na Constituição. Suas decisões têm força obrigatória, não são meras sugestões. O artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal deixa isso bem claro. As decisões do STF em ações diretas de constitucionalidade valem para todos e têm efeito vinculante sobre os demais órgãos do Judiciário e da administração pública. Mesmo assim, um Tribunal Regional do Trabalho insistiu em contrariar esse entendimento, reconhecendo vínculos de emprego em casos em que o STF já havia considerado legais. O resultado foi imediato. As ações foram anuladas, os processos julgados improcedentes e veio um recado firme. Decisão do STF não se interpreta como se cláusula contratual fosse, se cumpre. Essa obrigatoriedade também está no artigo 927, inciso 1º do CPC, que determina que juízes e tribunais devem seguir os entendimentos do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Quando o STF firma uma tese, o debate está encerrado. Não cabe ao juiz de instância inferior reabrir a discussão. Ignorar isso, além de comprometer a segurança jurídica, fere diretamente o artigo 489 do CPC, que exige que as decisões estejam fundamentadas de acordo com a jurisprudência vinculante. E vale reforçar, isso não é uma questão de liberdade do juiz decidir como quiser. É uma questão de respeito institucional. O artigo 926 do CPC exige que a jurisprudência seja estável, íntegra e coerente, o que não combina com decisões que vão contra o que o STF já decidiu. A própria CLT, no artigo 8º, parágrafo 2º, alerta que súmulas e interpretações não podem criar obrigações, nem limitar direitos previstos em lei. Isso vale ainda mais para os efeitos vinculantes das decisões do Supremo. Em resumo, quando um tribunal inferior desconsidera uma decisão do STF, ele não está apenas errando. Ele está desrespeitando a estrutura do nosso sistema de justiça e, como deixou claro o Supremo, isso não é uma distração, é insubordinação institucional. Exatamente como a Isabela disse, precedentes do STF não são debatidos, são seguidos. A decisão ajuda a reforçar a segurança jurídica e impede que tribunais regionais reescrevam teses já pacificadas. Atenção redobrada aí nos seus processos com discussão de vínculo, hein? MC Pose do Rodo foi preso por apologia ao crime e suposta ligação com o tráfico, mas sua soltura veio rápido.
O TJRJ entendeu que a prisão foi desproporcional e mal fundamentada. A decisão foi clara ao dizer que ele pode responder em liberdade e que o foco deveria estar nos verdadeiros líderes do tráfico, não no cantor. E a soltura dele foi condicionada a medidas cautelares, como comparecimento em juízo, entrega do passaporte e proibição de contato com investigados. A defesa comemorou destacando a presunção de inocência. O caso reacende o debate sobre criminalização de expressões culturais periféricas como o funk, algo que lembra muito o que o samba já enfrentou no passado. Além disso, vale esclarecer. A declaração de facção feita por Pose ao entrar no presídio não significa confissão de crime. Essa informação é usada apenas para segurança interna, a fim de evitar conflitos entre facções rivais. Tema sensível que exige equilíbrio entre segurança pública e direitos fundamentais. Enquanto isso, o humorista Léo Lins foi condenado por disseminação de conteúdo discriminatório e a decisão abriu um debate tenso. Onde termina a piada e começa o crime? O caso reacendeu discussões sobre liberdade de expressão, dignidade humana e o papel do judiciário como guardião do equilíbrio entre esses princípios. Além de ter gerado bastante discussão nas redes sociais, né? Para defensores da liberdade artística, o humor precisa ser livre, inclusive para incomodar. Já para grupos vulneráveis, o limite está no respeito à dignidade. A Constituição protege tanto a manifestação cultural, artigo 5º, inciso 9, quanto a igualdade e o combate à discriminação. O desafio é garantir um direito que não anule o outro. Esse debate interessa a todo operador do direito. Como interpretar colisões de normas constitucionais sem cair no ativismo, mas também sem ser omisso diante de discursos de ódio travestidos de piada? O caso do Léo Lins é mais do que uma sentença, ele é um convite à reflexão jurídica séria. E antes da próxima notícia, deixa a gente te fazer um convite especial. Você pode se tornar um apoiador da Law Letter e ter sua história contada aqui, na nossa newsletter e nas redes sociais. É isso mesmo, ao apoiar nosso projeto, você fortalece uma comunidade que acredita em conteúdo jurídico acessível, responsável e com impacto social. Todo mês, mais de 4 milhões de pessoas acessam nossos conteúdos. Imagina isso com a sua marca junto. Quer construir isso com a gente? Clica no link na descrição e vem fazer parte do time de apoiadores da Law Letter. Mesmo casado oficialmente com outra mulher, um trabalhador manteve união estável por 15 anos com sua companheira. E após sua morte em acidente de trabalho, ela garantiu pensão vitalícia de 50 mil por danos morais. O TST manteve o entendimento do TRT2, reconhecendo a dependência econômica da companheira. Isso mesmo, Victor. E o que aconteceu foi que a empresa alegou que já havia feito um acordo de R$650 mil com a esposa legal. Porém, o tribunal foi claro, a dependência econômica real não pode ser ignorada. E mesmo em arranjos familiares não convencionais, o direito do trabalho valoriza a proteção de quem efetivamente dependia financeiramente da vítima. Esse precedente é importante para todos que atuam com direito previdenciário, responsabilidade civil e trabalhista. E também reforça, não é a formalidade que determina o direito, mas a realidade vivida pelas partes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em territórios internacionais. No último domingo, o México realizou eleições diretas para mais de 800 cargos do judiciário, incluindo ministros da Suprema Corte. Essa medida parte de uma reforma constitucional que visa aumentar a transparência e a legitimidade das decisões judiciais. Os critérios para candidatura são rigorosos: diploma em direito, bom histórico acadêmico e experiência profissional. Mas a iniciativa divide opiniões. Por um lado, representa a democratização do judiciário. Por outro, levanta alerta sobre a possível politização da toga. Pois é, e será que isso daria certo no Brasil? A nossa Constituição preza pela imparcialidade dos juízes, e colocar o judiciário na urna pode abrir espaço para populismo, perda de independência e judicialização de campanhas. Então fica a reflexão. Qual é o limite entre transparência e risco institucional? E já que estamos falando de temas delicados do direito penal, aproveita para conhecer a Criminal Letter. É isso aí! Toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, você recebe um conteúdo exclusivo sobre direito penal e processual penal.
Sem juridiquês, direto ao ponto, ideal para quem quer aplicar o que estuda na advocacia, nos concursos ou no dia a dia profissional. Por menos de R$ 2,50 por semana e com 7 dias grátis para testar. O link tá na descrição. Vai lá agora e assina, você não vai se arrepender. Bom, por hoje é isso. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais uma edição da sua review jurídica favorita. Até lá! E lembre-se, Law Letters, sua dose semanal de inteligência jurídica, com conteúdo que respeita seu tempo, valoriza sua carreira e chega sempre com aquela pitada de leveza.